Então, vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Bem-vindas a essa nossa terceira live do curso, uma live de dúvidas. Eu trouxe aqui algumas dúvidas que me mandaram por e-mail. Vou começar por uma dúvida sobre sangramento. Acredito que alguns já tenham visto, né, a aula sobre sangramentos. Eu já imaginava que as dúvidas que surgiriam seriam principalmente sobre sangramento do primeiro trimestre, que é o que deixa mais dúvida e é o que a gente mais vê as gestantes em repouso, né? Então, em se tratando da maioria dos alunos aqui sendo obstetras, eu imaginei que as dúvidas iam justamente surgir, porque nós obstetras somos ensinados a prescrever repouso para muita coisa, né? E então as dúvidas iam mesmo aparecer por conta de, imagina alguém que sempre pensou, se sangra não pode fazer nada, de repente vem aqui alguém dizendo, não, se sangra tem que continuar se exercitando. Então, a dúvida que me mandaram foi se em vigência do sangramento a gente vai suspender o exercício aeróbico, porque ele pode afetar o desfecho dessa gestação, então ele pode fazer com que uma gestação evolua para um aborto, ou se é somente para o sangramento não ficar aumentado. Então, na verdade, assim, na aula eu até expliquei isso, né, que quando a gente tem um vaso que se rompe, quanto mais sangue passa por esse vaso, mais sangue vai extravasar. Então, quando a gente imagina que uma gestante teve um sangramento ali no primeiro trimestre, a gente imagina que alguns vasos se romperam e não um único microvaso ali da vagina ou do colo do útero, né? Então, esses vasos vão cicatrizando e esse sangramento tende a parar, ele tende a ser autolimitado, principalmente porque a imensa maioria dos sangramentos não são intrauterinos, são sangramentos externos, sangramentos do colo e da vagina, que ficam muito friáveis. Se esse sangramento for intrauterino, eu acho que isso que causou a dúvida, vamos supor que seja um sangramento arterial intrauterino que está ali nutrindo um hematoma, por exemplo, um hematoma retroplacentário ou subcoriônico. É claro que se a gente tem um vaso ali, principalmente se for uma artéria, né? E se isso está ali pulsando, esse vaso roto, e isso está ali levando mais e mais sangue, a gente pode ter uma nutrição desse próprio hematoma. Então, a gente poderia sim ter um hematoma aumentando. Por isso, muitas vezes, por isso a gente recomenda, né, que suspenda o exercício, que eleve muito a frequência cardíaca, até que esse vaso cicatrize. O fato é que se a gente imaginar que esse hematoma pode ir aumentando muito, ele pode causar todo um descolamento de um saco gestacional e levar a um aborto. Isso é o que fisiologicamente é o que a gente pensaria, né, mecanicamente ali. Mas quando a gente pega grandes trabalhos com uma amostra grande e pega mulheres que tiveram hematoma e fizeram repouso, comparando com as mulheres que não fizeram repouso, a gente não vê uma diferença no que aconteceu com essas gestações. Porque se a gente fosse imaginar que as mulheres com hematoma, então o sangramento intrauterino, se a gente fosse imaginar que esse sangramento fosse nutrir o hematoma vai aumentar, isso vai levar a um aborto, a gente teria, no grupo que se manteve ativa, a gente teria mais casos de abortamento. Mas não foi o que aconteceu. E isso não é em um trabalho, isso são vários trabalhos. E de maneiras diferentes. Alguns trabalhos compararam atividade da vida diária com repouso na cama, né, o bed rest, que eles chamam. Outros trabalhos acompanharam mulheres que não sabiam que tinham hematoma e estavam com um hematoma quando foram fazer um ultrassom no primeiro trimestre, morfológico de primeiro trimestre. Mas você manteve-se ativa até aqui? Mantive ativa. E chegou a gestação lá em 12 semanas, na época do morfológico. Então, vários trabalhos nos levam a essa conclusão de que o repouso não mudou o desfecho. Então, é essa certeza que a gente tem, o repouso não mudou o desfecho. É diferente quando a gente olha pelo outro lado e fala assim, o exercício não aumentou o hematoma. Não, não é essa certeza que a gente tem. A gente tem a certeza de que o repouso não mudou o desfecho. Parece a mesma coisa, mas não é, vocês entendem? Então, quando a gente lê um trabalho científico e tira conclusões dele, a gente precisa tomar muito cuidado para não extrapolar conclusões, tá?
Então, quando a gente fica ciente dos benefícios do exercício, a gente sempre tende a não querer parar o exercício, não querer dizer para a nossa paciente que ela tem que parar o exercício. Então, se estar em repouso não mudou o desfecho, significa eu não preciso estar em repouso. Então, é isso que o trabalho conclui. Ótimo, se eu não preciso estar em repouso, eu posso manter a minha atividade. E o que acontece é que a maioria dos trabalhos coloca manter atividades da vida diária. E aí é que tem o meu olhar sobre a história, que é o seguinte: toda vez que a gente permite que uma mulher mantenha a sua vida diária, talvez um treino muito seguro, ele é mais seguro do que a vida diária dela, né? Eu tentei trazer essa reflexão para vocês na aula de contraindicações, né? Quando a gente fala de vida diária, o que é a vida diária? Né? A vida diária de cada mulher é muito diferente. Então, mesmo que a gente imaginar, é uma mulher que trabalha num escritório sentada por 8, 9 horas. Ok, mas como que ela chega lá? O que é a vida diária dela? E a hora que ela chega em casa? Ela carrega outro filho no colo? Ela faz faxina? Ela caminha até o ponto de ônibus? Ela anda de metrô? Ela vai de carro? Ela sobe escada? Porque se é uma mulher que está subindo escada e carregando filho, por que eu não posso colocar ela numa sala de musculação e fazer um treino resistivo? Entendem? Então, o exercício muitas vezes é tido como aquele momento que tudo de ruim pode acontecer, quando, na verdade, ele não é muito... O estímulo do exercício, quando ele é adequadamente, né, prescrito, o estímulo do exercício não é muito diferente, muitas vezes ele é mais seguro, porque ele é controlado, né? Ele é mais seguro do que a vida diária dela. E, às vezes, a vida diária da mulher inclui momentos aeróbicos, momentos de elevação de frequência cardíaca, momentos de carregar algum peso, momentos de tudo isso, né? Então, se ela é liberada para a vida diária, como na maioria dos trabalhos, é assim que eles comparam, então eles comparam repouso no leito com vida diária, tá? A gente não vê muitos trabalhos, é até uma limitação, a gente não vê muitos trabalhos comparando, por exemplo, atletas ou mulheres que treinavam uma modalidade esportiva 5, 6 vezes por semana. Por quê? Todas as vezes que a gente tenta comparar, fazer esse grupo, né, essa amostra, é uma amostra muito difícil de conseguir, né? A gente, na ginecologia esportiva, né, Rô, a gente vê muito isso. Todos os trabalhos com atletas são trabalhos que têm uma amostra de 13 pacientes, 15 pacientes, 17, e a gente já tem que considerar isso bom. Só que quando a gente fala em gestação, para a gente concluir que um desfecho aconteceu na gestação, por a gestação ser um evento muito comum, a gente vai precisar de uma amostra muito maior. Então, isso num cálculo estatístico, se a gente pega um trabalho com um gestante com uma amostra de 14, é muito pouco, a gente não consegue concluir muitas coisas. A gente consegue suspeitar de muito mais coisas. Então, mais dúvidas ainda vão surgir para que mais trabalhos sejam feitos. Mas a gente não tira uma grande conclusão na gestação com um trabalho de 14 de amostra, um N de 14, tá bom? O fato é, então, o trabalho não é feito com mulheres que se exercitavam fazendo crossfit 6 vezes por semana. Vai ser difícil a gente conseguir essa amostra, é uma limitação, e todos os trabalhos, quando a gente lê o trabalho inteirinho, na discussão, geralmente o autor coloca isso. Eu comecei o trabalho com X mulheres, sei lá, 60 mulheres e terminei com 10. Por quê? Uma mulher não pôde se exercitar, a outra faltou, a outra não entrava no grupo, a outra tinha uma patologia, e assim a amostra vai indo embora. Então, esses trabalhos de sangramento, o que realmente, eles tentaram comprovar muitas coisas, mas o que realmente foi comprovado é que o repouso não muda o desfecho. E a gente sabe os malefícios do repouso, certo? Então, ficar em repouso não leva ninguém a lugar nenhum, não leva uma gestação a evoluir. E aí, nessa mesma pergunta dessa aluna, tinha se o sangramento pequeno, aquele sangramento que a gente chama em borra de café, se ele também, se diante de um sangramento, ele também deve ser suspenso, né? O exercício aeróbico também deve ser suspenso. Provavelmente o sangramento em borra de café é um sangramento externo, né? Um sangramento da vagina, mas, de qualquer forma, se teve um sangramento, teve um vaso que se rompeu. Então, é de se pressupor que sim, na vigência do sangramento, o exercício aeróbico deve ser suspenso. Acabou o sangramento, o exercício aeróbico pode voltar.
Ah, mas o exercício aeróbico não vai fazer romper o vaso? Não, não vai. Porque aí o vaso está íntegro. Aí o sangue pode passar na velocidade que for, fazendo a pressão ali na artéria, né? Da maneira que for. Então, o aumento da frequência cardíaca não vai fazer romper o vaso. Mas uma vez que aquele vaso se rompeu, talvez por um trauma, por um toque vaginal, ultrassom transvaginal, uma vez que o vaso está roto, quanto mais sangue passar ali, mais sangue vai extravasar. Então, acabou o sangramento, essa mulher pode voltar ao seu treino de gestante, né? Eu ia falar o treino habitual, mas é um treino habitual adaptado para a gestação. Não precisa esperar um próximo ultrassom, ou então, vamos ver como está. O que deveria acontecer é, diante de um sangramento, por ser um sinal de alerta, aquela mulher vai interromper o que ela estiver fazendo e vai ser avaliada. Uma vez avaliada e tendo um diagnóstico, ela só vai aguardar parar de sangrar para voltar a se exercitar. Ela não precisa aguardar, vamos supor que ela tenha lá, então, um hematoma. Ela não precisa aguardar um próximo ultrassom, dali 14 dias, para saber se o hematoma aumentou ou diminuiu. Não, ela pode voltar a se exercitar. Se ela tiver um novo sangramento, novamente ela para de se exercitar. Entenderam? Então, essa era a dúvida aí em relação ao sangramento. Alguém quer perguntar alguma coisa de sangramento ou completar alguma coisa? Tudo bem? Seguimos. A outra dúvida que eu tenho aqui é sobre respiração. A gente sempre incentiva a gestante a ter a respiração fluida e contínua durante os exercícios. E principalmente nos exercícios resistidos, para que não tenha aumento da pressão intraabdominal, o recomendado é que ela faça uma expiração, lembrando que quando ela expira, o pulmão murcha, né? Então o diafragma sobe, então na expiração a pressão intraabdominal diminui, então que ela expire na fase concêntrica, que é a fase mais difícil, é quando ela vai, por exemplo, empurrar o peso, ou então puxar o peso, então é a fase concêntrica do exercício. O que muitas vezes acontece é, a maioria das pessoas na musculação, no crossfit, nesses exercícios resistidos que a gente mais vê, muitas pessoas respiram errado, fazem exatamente o contrário, né? Para vencer uma carga, a pessoa prende o ar e tenta vencer a carga. Então, aquela mulher agora gestante, ela tem que reaprender a respirar. E, às vezes, nesse momento de reaprender, muitas vezes, a gente fala para a mulher, tenta até soltar o ar mesmo, soprar por alguns treinos, até que o seu cérebro se acostume com essa respiração, porque depois o cérebro automatiza, né? A mulher nem gestante não é mais, ela continua respirando dessa forma. E isso é bom pensando que é uma mulher, porque a gente protege o assoalho pélvico para o resto da vida dela, certo? Não é só na gestação que a gente tem que pensar no assoalho pélvico, é para sempre. Então, a respiração, muitas vezes a gente orienta que ela solte o ar na fase concêntrica, não necessariamente precisa ser uma expiração forçada, não é esvaziar o pulmão, é só a respiração fluida mesmo, mas que ela tenha o comando de soltar o ar na fase concêntrica, certo? Isso poderia levar a mulher a hiperventilar? Talvez, se ela começa a fazer muito, por exemplo, eu geralmente, a imensa maioria das mulheres que me procuram para essa consulta de orientação de exercício, elas vão treinar sozinhas. Elas não têm um personal, elas não têm um professor. Muitas vezes elas falam, a gente fica lá largado na sala de musculação. E a gente sabe que nas grandes academias é assim mesmo, né? A pessoa vai lá com um treino que ou ela montou, ou ela pegou na internet de qualquer lugar, ou às vezes um professor da academia fez. Mas muitas vezes ela vai treinar sozinha. Então, como eu, obstetra, falo para ela? Explico para ela o que é fase concêntrica, tento exemplificar em exercícios tanto de puxar como de empurrar, para ela entender, né, que é no momento mais difícil. E falo para ela, solte o ar nesse momento. Não faça força, porque a ideia é que ela não faça força nem inspiratória e nem expiratória, mas que ela respire. E aí eu falo para ela muitas vezes, faça só lentamente, como uma chaleira, né? Então, sopre um pouquinho o ar, até que seu cérebro se acostume a respirar, muitas vezes o contrário do que você respirava até então. Aí ela para pensar, realmente, nossa, eu fazia a respiração ao contrário.
Então, agora você tente fazer dessa maneira. Pode ser que você sinta tontura? Pode ser. Aí tá errado, não é para hiperventilar. Quando a gente tem uma hiperventilação, a gente faz uma alcalose, a gente aumenta o pH. E a alcalose dá mesmo uma sensação de tontura. Não é para chegar nesse ponto. Geralmente, a alcalose acontece quando a gente tem uma hiperventilação muito prolongada. Em séries de 10, 12, 15 repetições, dificilmente vai ter, tá? Então, mesmo que ela fizer uma hiperventilação, talvez não chegue a ter tontura. Mas se ela tiver, é porque ela está fazendo errado, ela está hiperventilando demais. Então, aí a gente tem que orientar, não é para hiperventilar, é só para comandar o cérebro de que você deve soltar o ar, tá? Lembrar de respirar e que essa respiração seja fluida, certo? Algum comentário ou dúvida sobre expiração? Não? Tudo bem? Deixa eu só ver que parece que tem mais alguém aqui querendo entrar. Peraí. Não, tá tudo bem. E aí, o último tema que eu queria trazer para vocês é sobre treino intervalado, e principalmente o treino HIIT. A sigla HIIT é o treino intervalado em alta intensidade, né? É isso que significa HIIT, é High Intensive Interval Training. Então, é um treino intervalado em alta intensidade. O treino intervalado é simplesmente um treino que você faz em intervalos. Então, ele pode ser forte e fraco, ele pode ser fraco, repouso, ele pode ser moderado, repouso, ele pode ser intenso, moderado. Então, intervalado é uma característica. HIIT é intervalado de alta intensidade. Então, muitas vezes as pessoas confundem bastante, né? Acho que na pandemia as pessoas começaram a se exercitar em casa e todos os treinos que tinham de lives, de aplicativos, quase tudo era meio HIIT, né? Ah, é HIIT. Aí popularizou esse nome, então as pessoas muitas vezes perguntam por HIIT, querendo se referir a um treino intervalado. Então, sempre que me perguntam de HIIT, eu devolvo a pergunta querendo dizer, me explique o que é esse treino, como é, mais ou menos. E aí, o que a gente tem que quantificar é que intensidade você chega no estímulo e quanto tempo é o descanso, né? Para a gente caracterizar se é um treino intervalado. Muito bem. A gestante pode fazer HIIT? Muitas vezes sim. Depende, na verdade, do que vai ser esse estímulo. Por quê? O HIIT, a alta intensidade, ele pode ser num exercício muito complexo. Então, ele pode ser, sei lá, dançar frevo. É difícil, a pessoa pode até torcer um pé no outro e cair no chão. Agora, o exercício pode chegar em alta intensidade fazendo algo mais fácil, por exemplo, caminhando numa subida. Inclinou a esteira, está numa subida, numa ladeira. Chega em alta intensidade e é um exercício que a mulher consegue fazer. Andar, a maioria sabe andar direitinho. Muito bem. O treino HIIT tem uma função, né, por trás do treino HIIT, existe uma ideia de que ele pode ser um treino com os mesmos benefícios cardiovasculares, com os mesmos benefícios até metabólicos, de um treino moderado, mais longo. E o treino HIIT poderia, com menos tempo de duração, na verdade, a metade da duração, ele poderia atingir os mesmos objetivos. Então, para a vida moderna e corrida das pessoas, seria ótimo. Tanto que a recomendação da Organização Mundial da Saúde e no nosso manual brasileiro, né, de exercício físico, eles dizem para um adulto fazer 150 minutos semanais de exercício moderado ou 75 minutos de exercício intenso. Então, se a pessoa fizer um HIIT, em muito menos tempo, ela tem os mesmos impactos na mortalidade global, em prevenção de diabetes e tudo mais. Então, a ideia do HIIT é essa. Mas os estudos de psicologia, comportamento, adesão ao exercício, trouxeram para a gente algo a mais do HIIT, que é as pessoas gostam de fazer HIIT, a pessoa se propõe mais a fazer. Então, é uma das nossas maiores lutas, né? É a adesão ao exercício, é o que a gente tem de mais difícil. A gente fica, por vezes, estudando fisiologia e um monte de coisa complexa, quando, na verdade, eu falo que a gente está brigando na base da pirâmide. A gente ainda está tendo que empurrar as pessoas para fazer o exercício e manter isso, né? O nosso estudo é lá na ponta da pirâmide, mas a gente está brigando populacionalmente aqui na base. Então, a adesão ao exercício é uma coisa muito difícil. E o HIIT traz uma adesão muito maior. Não só o HIIT, como o treino intervalado por si só.
passa mais rápido o tempo, parece mais lúdico, ele imita um desafio, né? Ó, agora vamos lá, 40 segundos fazendo esse aqui, descansa 20. Ou então 20 segundos, descansa 10. É legal, a pessoa vai se desafiando, rapidinho passa meia hora de treino, é como se fosse uma hora de um treino moderado. Então, ele é valioso para gestantes. Talvez até para a gente gostaria, né, de extrapolar e trazer para gestantes sedentárias, mas ainda a gente não tem essa segurança de fazer um treino de alta intensidade em gestante sedentária, né? Para gestante sedentária, realmente ele poderia ser intervalado, mas chegando em moderado e descansa. Moderado e descansa. Então, em termos de adesão, a gente já tem um benefício e a gente fica seguro em termos de intensidade, tá? A maioria dos estudos com treino de alta intensidade na gestação, eles são feitos no segundo trimestre, que é quando geralmente a mulher tem mais disposição mesmo e até consegue atingir alta intensidade, né? No terceiro trimestre, a alta intensidade, não é que ela não atinge alta intensidade, ela até atinge, mas aquela alta intensidade é atingida com uma facilidade e uma rapidez muito maior, né? Então, é um treino que fica desconfortável. Então, é muito mais adequado que ela faça, aceitável, né, que ela faça um treino moderado no terceiro trimestre. E a maioria dos estudos mostra isso mesmo, tá? Que o treino HIIT, ele vai chegar ali no segundo trimestre ou no comecinho do terceiro trimestre e depois ele já não é mais muito bem aceito, em alta intensidade. Mas lembrando que o treino intervalado pode ser feito a gestação todinha, tá? Principalmente quando a gente fala assim em intensidade, escala de Borg, a gente está falando de exercício aeróbico, né? O exercício resistido, em alta intensidade, ele não é seguro na gestação. Ele não é seguro. Muitas vezes a gente tem exercícios com manobra de valsalva, altas cargas e a biomecânica muito comprometida. Então, principalmente para segundo e terceiro trimestre, o treino de alta intensidade resistido não é seguro. Então, quando a gente falar de HIIT, a gente está aqui falando de treino aeróbico. E que por curta duração, ele parece sim ser seguro. O que não é seguro é a alta intensidade e longa duração, né? Então, por exemplo, esportes de endurance, né? Corrida, ciclismo, natação, os treinos que duram muito mais do que 60 minutos e, às vezes, a maior parte desse tempo numa intensidade acima de moderada, né? As atletas treinam dessa forma. E, às vezes, na gestação, elas querem continuar treinando assim. Então, se elas optarem, eu falo, tem que escolher. Ou você escolhe treinar mais do que 60 minutos nesse treino, né, nesse dia, ou você escolhe uma intensidade mais alta. As duas coisas, todos os treinos não vai dar. Então, aí, com o treinador, no caso de atletas, né, com o treinador, eles vão escolhendo. Ah, tem um dia que realmente eu preciso que o treino seja mais longo. Então, esse dia, a intensidade é o moderado, moderado alto. Ah, não, tem um dia que eu preciso de estímulo intervalado. Tá bom, então ele é mais curto e pode chegar intenso. As duas coisas no mesmo treino, não, certo? Muito bem. Mais alguma coisa, pessoal? Entenderam isso da diferença de HIIT e intervalado? Então, não é obrigação do leigo chegar com um termo correto para a gente, tá? Então, as pacientes vão chamar de HIIT. E aí você vê com ela exatamente se é isso mesmo que ela está querendo te pedir, ou se, na verdade, ela só quer fazer um treino intervalado porque é mais legal. E aí você, sim, libera um treino intervalado, explica para ela. De vez em quando, uma intensidade mais alta não tem problema. Sempre o problema, né, para a gestação é sempre o contínuo, né? É aquilo que a gente vai imaginar assim, ela vai fazer esse treino 5, 6 vezes por semana, a gestação todinha. Aí é muita coisa. Mas um dia ela fez lá um treino mais intenso, ok, não é esse dia que vai ter um comprometimento fetal, certo? O que mais, pessoal? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui no chat se alguém mandou alguma coisa. Não, nada, nada. Pessoal, e como vocês... Pode falar. Perguntar de exercício de HIIT, assim, tem uns que são um pouquinho mais complexos, né? Assim, burpees, tem alguns que você contraindica? Olha, na verdade, vai depender muito mais da habilidade da mulher em fazer, né? Uhum. Então, por exemplo, o burpee é um exercício que não vou dizer complexo, mas ele para quem sabe fazer, ele não é complexo, ele só é muito intenso
Ele pode precisar ser adaptado pelo abdômen mesmo, né, conforme vai aumentando o volume uterino. O burpee completo, né, que você joga o abdômen no chão, talvez não vai ser muito bem-vindo, mas existem muitas adaptações do próprio burpee. Por exemplo, o sprawl, né, ou meio burpee é uma adaptação, mas às vezes aquele jogar a perna para trás traz uma sobrecarga lombar que ali no segundo, terceiro trimestre já começa a piorar. Então, talvez ela vai fazer o burpee, ela põe as mãos no chão, aí ela leva um pé para trás, depois o outro, e ela pode voltar com um pé e depois o outro. Ou também já vi alguns professores adaptando da seguinte forma: ela põe as mãos no chão, leva um pé para trás e o outro, e volta com os dois, volta na posição de sapinho e levanta. Entendeu? Então, ele pode ir sofrendo adaptações até não ser as mãos no chão, né? Apoiar, por exemplo, num banco, ou apoiar na caixa, né? No box de CrossFit, por exemplo, você apoia na caixa, não leva as mãos até o chão, para não ter essa posição, né? Que lá no terceiro trimestre pode sobrecarregar a lombar, pode ser aquela posição de abdômen para baixo, que pode favorecer ou piorar um pouquinho a diástase. Então, as adaptações são muito possíveis, e aí os professores vão adaptando conforme, e aí é muito valioso, né? Quando a gestante tem o professor do lado, ele vai olhar ela fazendo e saber qual é o momento que ela tem que parar de fazer daquela forma e passar a adaptar, ou passar até a substituir esse exercício, né? Pliométrico é contraindicado? Teve um professor que falou isso, mas eu nunca ouvi. Também nunca li nada sobre pliométrico ser contraindicado. Deve ser proibido na gestação. Não, clássico, nunca li, né? Nada. Não, assim, de não saber, então proíbe. Pode ser, pode ser. Isso eu sou, de certa forma, até um pouco a favor, sabe? O que eu acho assim, a gente tem uma gama de exercícios seguros, por que a gente vai usar o que a gente não tem certeza? Né? Eu penso dessa forma. Então, mas não sei por que o pliométrico, a não ser que fosse, depende do pliométrico do que, né? Estou pensando aqueles abdominais, às vezes que você faz muita pressão intraabdominal, né? Aumenta muito a pressão intraabdominal, às vezes em Valsalva, ou uma isometria de grandes músculos, né? Talvez seja isso. Não sei, imaginei. Acho que o que eu tinha proposto, acho que o professor, era, eu esqueci o nome do exercício, mas aquele que você põe uma perna para frente, aí você pula e vai outra perna para frente. Como se fosse um afundo, que você troca a perna? Como se fosse um afundo, pulando. Não vejo problema. Estou pensando aqui no exercício, né? Vejo problema. Mônica e Bia, que são as professoras que estão aqui, Mariana também. Vejo mais problema aí para o assoalho pélvico, talvez, ou às vezes para lombar, né? O que vocês acham? Para articulação, que vai cair ali, mas numa aterrissagem curtinha, acho que depende muito da habilidade, né, da mulher ali. Depende do trimestre gestacional. O que vocês acham? Quero ouvir vocês. Eu acho que depende do trimestre. Esse é um ponto importante, né? Por conta das articulações, a relaxina e a proxidão, né? Principalmente o tornozelo. Pode ser instável esse movimento, assim, na minha opinião. E pensando no pubis, no quadrado, na síntese púbica, no assoalho pélvico, no último trimestre, por exemplo, eu não acho recomendável, acho arriscado. Mas no primeiro trimestre, segundo, se ela tiver boa consciência corporal, bom equilíbrio, que o equilíbrio aí que eu acho que é um grande problema, né? E às vezes ela acha que tem o equilíbrio, né? Porque ela fazia fora da gravidez, mas ela não se conhece grávida, né? Até que ela vai fazer um dia e fala, nossa, parece que eu estou fazendo aqui toda errada, né? Nesse caso, uma passada alternada para trás, acho que é mais válido, né? Vai dar mais ou menos o mesmo princípio, né? Mais seguro, talvez. Eu acho que no CrossFit, lá na caixa, eu não passaria isso nem no segundo, nem no terceiro trimestre. Mas eu acho que para a mulher que treina em casa, ter um pouquinho, né, de salto baixinho, sem muita intensidade, eu também acho importante, porque muitas mulheres engravidam com 38, 39 anos, né? Então, a gente pensando que ela precisa ter um pouquinho de impacto, depende dessa pliometria, né? Depende da mulher, depende da onde que ela treina, depende de tudo, mas eu acho válido um pouquinho de
Entra naquela questão mais do comprometimento materno, né? Aí não é fetal. Então a gente tem que, aí fica sempre nessa, assim, tem que ver a paciente, pensar nas articulações, ter o custo-benefício, né? É isso que a Mônica falou do impacto pensando na massa óssea. Isso é muito importante, né? Porque a gestante tem uma diminuição da massa óssea, muitas vezes ainda a gente tem até hoje que isso é fisiológico, mas é uma coisa que talvez daqui uns 10 anos a gente vai estar aqui pensando, a gente poderia ter feito algo por isso, né? É igual aquelas fraturas de vértebras, né, das velhinhas, né, antigamente, que toda velhinha ficava corcunda, a gente achava que aquilo era normal, até que hoje a gente sabe que tudo aquilo é osteoporose e fratura de vértebra, né? E hoje a gente trata e as velhinhas não são mais assim. Então, eu também acho que daqui a uns anos a gente vai pensar, não, eu acho que essa desmineralização óssea da gestante não é tão fisiológica assim. E aí a gente trazer um pouquinho de impacto para essas mulheres que têm o puerpério emendado no climatério, né? Essas nossas gestantes de idade avançada, isso é valioso. Então, talvez esse pliométrico fosse uma ideia nesse sentido, né? Mas é claro que a fisiopélvica também seria ótimo, né? Que ela avaliasse esse assoalho pélvico, dizer, essa aqui pode pular, essa aqui não pode, porque tem assoalho pélvico que fica muito ruim na gestação, né? A forma como pula também, né? Também. Tem que colocar muita força no calcanhar, já vai facilitar bastante, né? Para dissipar essa pressão no assoalho pélvico, né? Que tem essa capacidade também de funcionalidade. Sabe que eu tô com uma gestante agora, terceiro trimestre já, e ela faz crossfit, né? E aí ela nunca teve perda, nunca, no crossfit há anos, e na gestação até mais ou menos umas 30 semanas não tinha perda. E aí ela começou a perder em alguns movimentos. E a físio dela identificou exatamente isso. É porque esse movimento você não perde porque você aterriza de maneira correta, que foi tipo jump box. Ela não perde. E ela continua saltando na caixa baixa, mas com os dois pés. Ela não perde. Mas ela perde quando ela tenta pular corda, porque muito provavelmente ela fica ali na ponta do pé. Então, aí a físio foi identificando com ela, mas de um modo geral, a físio mandou um recadinho para mim, se era melhor ela parar. Ela parar todos os saltitos e o crossfit. Aí eu falei, bom, o recado não é para mim, né? É para paciente. A gente tem que ver o que ela topa. E isso, às vezes, é uma limitação que a gente tem que se acostumar a ter. Não é a gente que vai decidir. A gente vai dar um norte para a gestante, né? Principalmente quando se trata de assoalho pélvico. Eu tenho gestante que fala, não tem problema, eu vou perder a urina, mas eu vou continuar fazendo. Tem essa gestante. Eu falo, bom, então, pelo menos case com a sua fisiopélvica e continue lá para sempre, pelo menos isso. Mas tem umas que topam correr o risco. E quando o risco não é fetal, a gente tem que falar, bom, você sabe que tem o risco, faça essa escolha. E muitas vezes elas fazem. A gente que lida com atleta, a gente todos os dias vê o atleta tomando uma decisão muito mais próximo da doença do que da saúde. Todo dia a gente tem que entender essa nossa limitação, né? A Lu levantou a mão. Quer falar, Lu? Oi, boa noite. Eu fiquei em dúvida eu não assisti ainda tudo. Na aula de hipertensão, você falou que o exercício resistido mantido, a paciente continua fazendo. Eu tinha uma dúvida se continua na intensidade de uma gestante sem comorbidade ou se muda a intensidade. Não, o exercício resistido ele pode ser moderado, mesmo na hipertensão, na pré-eclâmpsia, né, que a gente suspende o aeróbico. Então, ele pode ser moderado porque ele não vai fazer aquele mesmo estresse, né? Ele não vai precisar tanta vasodilatação a ponto daquela artéria doente não conseguir vasodilatar e isso fazer um pico hipertensivo. Então, o exercício sem ser estático, né? Então, o exercício resistido, dinâmico, ali na carga adequada e repetições adequadas. 12 a 15, 10 a 12, né? Hoje a gente já aceita 10 repetições um pouco melhor e não tem problema, pode ser intensidade moderada. Mais alguém? Mariana, você queria falar alguma coisa aquela hora do assoalho pélvico? Acho que não. Então, acho que foi isso, pessoal. As dúvidas que eu recebi aqui, eu respondi. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Só mais uma, rapidinho. Vamos lá, Mirella. Tem um tempo de descanso no HIIT, assim, que é meio preconizado ou não? Para gestante, você fala? Uhum. Não existe
porque, na verdade, nunca se fez, né, tá ótimo, Mari, obrigada. Nunca se fez um protocolo, né, se é que a gente pode chamar assim, um protocolo de HIIT para gestante. Na verdade, os estudos todos são observacionais. Vamos ver o que acontece com uma gestante que está lá fazendo. Então, a gente tem protocolos de HIIT fora da gestação, a gente tem diversos, né? Então, tem o estímulo de 1 minuto, descansa 4, tem o 20 segundos, descansa 10, e assim a gente tem inúmeros, mas para gestante, não. Agora, o que talvez a gente imagine para gestante é que ela precise um período de recuperação não tão curto, né? Porque senão ela não vai ter um intervalado, talvez ela fique ali sempre num estímulo muito alto. Então, por exemplo, ontem mesmo eu fiz um treino com o meu professor de HIIT, e era 20 segundos de estímulo para 10 de descanso. O 10 de descanso, gente, nem é descanso, né? Falava para ele, eu vou descansar fazendo o próximo estímulo, porque 10 segundos de descanso, quem é que descansa depois de uma alta intensidade? Ninguém. Então, por exemplo, se eu tivesse gestante, você vai propor 10 segundos de descanso para uma gestante, não dá tempo nem da frequência baixar, nem dela hiperventilar, porque ainda mais se já tiver, né, uma pressão intraabdominal, um volume uterino maior, ela não consegue nem expandir o tórax direito. Então, a gente imagina que um intervalado para gestante vai ter que ter um descanso, talvez, de 60 segundos, dependendo do que foi o estímulo. Se o estímulo realmente foi de alta intensidade, talvez tenha que fazer, sei lá, 30 segundos de estímulo para 1 minuto de descanso. Eu acho que vai muito mais de sentir, né? Dependendo do que é o estímulo e sentir daquela mulher. Mas não existe um protocolo fechado de como seria o HIIT para gestante. Beleza, obrigada. Vocês usam HIIT, Bia, Mônica? O que vocês acham? Quando vai falar de um aeróbico, por exemplo, que ela vai fazer num dia que não está com vocês, ou mesmo com vocês ali no dia de treino, usa HIIT, vocês ficam à vontade, ou vocês preferem usar um exercício mais de endurance, um moderado contínuo? Eu não utilizo, não, o HIIT. Eu utilizo o intervalado, por exemplo, eu gosto bastante, falar para a gestante intercalar entre os aeróbicos da academia, né? Então, por exemplo, se ela treina força segunda, quarta e sexta, terça e quinta, às vezes ela circuita no transporte, na caminhada, na escada, na bike. Então, ela faz essa alteração de frequência interessante, mas sem correr esse risco de não conseguir hiperventilar, né, no caso, evitar, né, no caso. E é bem aceito, assim, a gente controla bem ganho peso, acho que é uma estratégia bem interessante e segura quando ela está sozinha, principalmente, né? Mas eu acho que essa questão do HIIT, por exemplo, para a grávida, a gente tem que ver como que a grávida está nesse intervalo, né? Então, escala de Vogue, talk test, e é isso que vai ditar o HIIT dela, né? Assim, pelo menos na minha vivência prática é assim, né? Eu acho que vale a pena, assim, um HIIT, né? Lógico que treinando intensidade moderada para aquela gestante com risco aumentado de diabetes gestacional, que já está ali, sabe? Pertinho da diabetes gestacional. Então, eu procuro dar um pouco mais de treino metabólico mesmo e ter um treino moderado um pouco mais intenso do que o normal. Então, eu utilizo de vez em quando, sim, para uma pessoa mais treinada. E o HIIT tem essa vantagem metabólica mesmo, né? Ele traz um gasto ali, na verdade, uma entrada, né, de glicose passivamente, assim, muito alta. Então, realmente tem um bom controle de hiperglicemia e prevenção de diabetes. Isso até é fora da gestação. Silvia, deixa eu te fazer uma pergunta. A gestante cardiopata, né, que você fala do treinamento resistido, aí o intervalado não pode ser utilizado, mas tem que ser uma carga bem abaixo, né? Sim. Porque você comenta lá na aula que a gente não verifica, né, a pressão durante o treino, né? Tem gente que ainda faz isso, mas qual é o sinal que a gente tem que ter, tipo, para interromper, por exemplo, o treinamento nesse sentido? É o mesmo de uma gestante em riscos, assim? Você fala no caso de hipertensão. Tá. Na verdade, é o mesmo. Então, os mesmos sinais de alerta, né? Então, se ela tiver uma tontura além do esperado, né? Além daquela tontura de adaptação fisiológica, ou se ela tiver um cansaço, uma dispneia desproporcional ao estímulo que você está propondo. Então, são os mesmos, tá? Os mesmos. Na verdade,
o pico hipertensivo, ele, não exatamente um pico, mas uma elevação da pressão sistólica, ela é esperada no exercício, né? O que acontece é que essas mulheres que têm as arteríolas doentes, elas podem fazer um pico hipertensivo se a frequência cardíaca sobe demais, porque ela não tem a acomodação para todo esse fluxo sanguíneo, tá? Porque aquela arteríola é muito enrijecida. Então, a gente vai evitar ao máximo exercícios que elevem muito a frequência cardíaca. Uma pequena elevação da frequência cardíaca vai acontecer, óbvio, com qualquer movimento, basta estar acordado, né? A frequência já é maior do que dormindo, então vai acontecer, pode acontecer de subir um pouco a sistólica, mas não num nível patológico, então não tem problema. Agora, não tem nada que você vai interromper ali o treino se ela tiver algum sinal desproporcional, uma dor de cabeça desproporcional, uma dor na panturrilha, dor torácica e etc. Tem cuidado também no intervalado, né? Cuidado, lógico, porque aí é um aeróbico, né, de alta intensidade, então aí não tem jeito mesmo, né? Obrigada. Então é isso, pessoal. Encerramos, então, pontualmente às 8 horas. Bom, então, vocês estão conseguindo ver as aulas? Estão indo bem? Como é que estão? Indo bem? Maravilha. Então, em 15 dias a gente se encontra novamente. As aulas agora, quem está acompanhando, a gente já está no módulo de patologias, né? Então, começam as aulas um pouco mais complexas e desafiadoras aí, mas depois vem o módulo só das modalidades, que aí é um módulo super gostoso. Gestantes saudáveis e cada modalidade, a gente fica viajando, o que dá para fazer, né, com a gestante em cada modalidade. Então, acho que o curso tem esse ponto tenso, que é o das patologias, e depois ele vai encerrar aí com uma coisa mais leve, tá bom? Então, em 15 dias a gente se encontra por aqui, e essa live vai ficar, então, lá na plataforma também para vocês verem de novo, se quiserem, tá bom? Boa noite, então, gente. Tchau, Obrigada, tchau. Sil, foi ótimo. Boa noite. Obrigada, Tchau, tchau. Rô. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.